Alô, sul. Pois aqui estamos na cidade de Ibiaú, sul do estado da Bahia, Brasil, e direto para os nossos amigos europeus. Los amigos pueblos chavalas, hermanas, Javé, Rabino. Foi nessa hora que nós estamos aqui na programação à tarde, e você que está e vai ouvir, abra a mensagem, a Parashá de Yoshua no YouTube, acesse www.nomesagrado.com, site oficial do povo de Yachuru, apelidado de Israel. Acesse www.nomesagrado.com ou Israel Shalom, a maior organização internacional. No Facebook, Israel Shalom, e a comunidade internacional Filho do Novo Concerto, onde foi e começou tudo na Eretz Israel, em Jerusalém, começando assim, em nosso idioma, Jerusalém, Yachuru, Israel. Pois nesse momento que já o pôr do sol já se foi, as trevas chegam, e amanhã, e já pela manhã, é o serviço judaico, pois ele escolheu a única adoração, o único povo, a única fé, o único costume, a uma prática e o único, porque ele é insubstituível. Pois agora, em nome de Yod, Evav, Shireh, as 4 consoantes do nome do Eterno Yahvé, Yah é o Salvador, pois as 4 letras, Baru Atah Yah Donai Eloheinu Melech Haolam Ahetz Kedet Anu Bemitovotav Lev Shandik Yachel. Bendito seja tu, Eterno, nosso Rei do Universo, que nos deste e a Yoshua, teu Filho, como nosso Mashiach, como nosso Redentor, nosso Salvador, e a expiação do nosso Salvador, que a salvação em nome de Yoshua Mashiach. Chamar Israel Baru Atah Eloheinu Melech Haolam Aetz Kedet Anu Bemitovotav Leshandig Yachel. Pois, meus amados, viemos nessa praça pública os guardiões da segurança pública estadual, a Polícia Militar de Piauí, a 50ª Companhia, meus amigos. Pois nesse momento, meus amados, nós chamamos a atenção na sociedade aqui, a todos que estão nos ouvindo, a comunidade, as pessoas que moram aqui nesse local. Ao falar esse momento tão extraordinário, inesquecível e esquecido pela humanidade, quando no Atema, Jardim do Éden, foi colocado, os nossos primeiros pais nos deu um memorial de recordação de tudo aquilo que eles fizeram durante a semana, e na metade, à tardinha, ele estava sempre cultuando ao Criador. Pois esse é um dos motivos que nós estamos aqui em todos os lugares, divulgando, falando, porque haverá um reino, haverá uma nação, haverá um povo, um costume e uma herança. Aquilo que muito é propagado, a vida eterna. Pois a vida eterna, meus amados, está com o Pai, Yah Shaddai, Yah Todo-Poderoso. Ele enviou seu Filho, Yah Yoshua HaMashiach, um nome desconhecido,
Pois nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos botar algum louvor aqui e daqui a pouco nós vamos falar a mensagem para você. Algo estranho, algo diferente. Porque muitos, desde o século I, quando ele veio, muitos não conheceram, muitos duvidaram, muitos creram. Pois a promessa, isso começou no livro de Shamote, no capítulo 18, quando ele disse, o Eterno, que ele não mais falaria às nações, às gerações passadas. Pois agora, nesse exato momento, naquele exato momento, ele profetizou que ele não falaria mais até que nascesse o verdadeiro Nehi, o verdadeiro profeta. E esse profeta, ele nasceu. E ele não poderia nascer em outra nação, senão Israel, Jerusalém. Pois justamente quando ele nasceu dentro do útero, a barriga de uma mulher chamada judia. Pois assim ele nasceu. Ele disse, eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacob, mas o meu povo não conheceu, não me reconheceu. Imagine você numa civilização helênica, numa civilização grega, numa civilização romana entre os impérios. Imagine você uma cultura egípcia, que o mundo se desenvolveu numa cultura, nos cultos e numa história do primeiro mundo. Agora, meus amados ouvintes, ele chega no primeiro século e muitos não conheceram. Pois, meus amados ouvintes, vocês que nos ouvem, eu tenho a satisfação, a alegria de dizer, para mim é um grande privilégio. Você vê, Salvador é uma habitação de milhões de pessoas. São Paulo. É muito pouco em São Paulo, os servos do Altíssimo, muito judeu. E Piauí, com 47 mil habitantes, ninguém nunca ouviu falar em Aoshua. Na Bahia, na Europa, na África, nos países da América do Sul, nos Estados Unidos da América, América do Norte, América Central. Pois muita gente tem descido à sepultura sem conhecer quem é Yahushua Mashiach. Pois nesse exato momento, no livro A Torá, o livro da criação, o livro do Nehi, o livro dos profetas, dos 12 profetas, e o Bessorá, que é as cartas da salvação, os ensinos que foram escritos numa folha chamada papiros, porque Gutenberg não tinha ainda nascido. E agora, o Sheili apóstolo, os enviados de Yahushua. Imagine você, como foi que ele escolheu esses 12 Sheili? Um era analfabeto, o outro era doutor, o outro era médico, como Lucas. Mas, meus amigos e ouvintes, imagine você no século que a gente vive, século 21, as pessoas não conhecem Yahushua HaMashiach. Pois ele vem e ele voltará para quê? Para estabelecer um reino, uma nação que ele escolheu para com o seu povo, e esse povo os desviou. Só para você ver
que no primeiro século tinha 5 religiões. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os escribas. Os escribas eram os egípcios. E tinha o judaísmo, que ele construiu, que ele ensinou, e esse povo se desviou. Nada mais do que um pastor, um haroé, um líder judaico. Ele veio agora para consertar aquilo que estava perdido. Só para você analisar, 6 religiões estavam perdidas no conhecimento. Hoje nós vemos quantas religiões tem. No mundo mais de 50 religiões, todas estão perdidas. Não fui eu que falei. E Yoshua, quando ele disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse-lhe, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por quê, meus amados? O fato é que a multidão, ela nunca conheceu a verdade. E a Rona, quando estava descrevendo, a Rona nasceu com um objetivo. E Arona, o nascimento de Arona, que os homens trocaram para o título e o nome português, a língua portuguesa, nasceu há 500 anos. Quando nasceu o Brasil, nasceu a língua portuguesa. Só para você ver o J. O J não existia na língua portuguesa como hoje. Hoje é oficializado nas escolas, no Ministério da Educação em Brasília, no Brasil, porque antes não tinha o Y nem o K. Hoje é oficializada. Mas não tinha no alfabeto hebraico, no alfabeto português, não tinha letra J. E eles fizeram assim. E eles criaram os idiomas. Eles criaram uma forma, e foi essas formas, quando uma torre chamada de Babel, foi lá onde se desenvolveu os povos, as civilizações dos primitivos. E hoje nós vivemos numa sociedade civilizada, a tecnologia avançada, a internet, os redes de comunicação que surgiram, ela demonstra uma boa parte de tudo que está acontecendo no planeta. Pois agora, meus amigos, no alfabeto hebraico não tem J e não tem E. E fizeram do J o título de um nome falso e de um salvador. Quando nós, meus amados, aderimos uma só fé, nós deixamos os costumes europeus, nós deixamos tudo. Moshe, o Eterno chamou Moshe, e Moshe se tornou um grande líder. A missão de Moshe, o que eles chamam de Moisés, a missão de Moshe era tirar o povo
das garras dos Perón. Perón era chamado de faraó. E Moche, um abraço meu amigo. E Moche, ele era preparado para tirar, porque ele pertencia ao exército egípcio. Agora, meus amados, como dizemos no livro da Torá, o Eterno ficou um bom tempo sem falar, mas agora quando ele falou através de Yoshua, seu filho, encarnou no corpo, se transformou em carne e osso, para dar salvação a todo aquele que nele crê. E agora, Yahona, uma mulher judia, não podia ter filho. E o Todo-Poderoso chama e diz: e nascerá aquele que indicará a quem é o caminho, a verdade e a luz e a vida. E a mulher ficou preocupada, ficou pensando como era que podia. E daqui a pouco ela começou a sentir que estava grávida. E essa mulher não foi por um casamento, não foi por relações sexuais. E essa mulher nasceu, e esse filho nasceu. E quando ele nasceu, por a vontade do Eterno. Agora vamos falar de outra mulher judia. E essa mulher judia agora nasce um filho. E quando esse filho nasce, cresce e desenvolve, agora ele chega e depara com outro que nasceu como ele nasceu. A diferença é que um era ungido, que um era o Mashiach, que um era o Salvador, e Yahona não. E quando Yahona viu, ele disse: eis aí o Cordeiro de Yah, que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas eu vi. Ele veio para aqueles seus, e os seus não conheceram. Isso é coisas que a sociedade e o povo deveria saber. Que existe um nome. Existe um nome. Existe um Salvador. Existe uma criança que nasceu designada a morrer no madeiro e não numa cruz. Por que ele nasceu? Porque ele foi executado. Ele nasceu para ser executado. Porque o Todo-Poderoso pedia sempre aos seus líderes judeus. Eles pediam: